Oi, eu sou a mãe Bárbara de Ançã e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as umbandas do Brasil. Mas lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. É muito comum vocês virem conversar comigo no Facebook, no YouTube, me contando casos de coisas que acontecem no terreiro de vocês e vocês querem saber se tá certo, se tá errado, ou muitas vezes vocês vêm contar atitudes ou comportamentos que seus pais, mães de santo fizeram, tiveram, e vocês querem saber se tá certo, se tá errado. E eu vou falar um pouco sobre essa questão do certo e errado dentro dos fundamentos e comportamentos dentro de terreiros de Umbanda. Vamos recapitular aqui de novo um pouco sobre o surgimento da Umbanda. A Umbanda como Umbanda, com o nome de Umbanda, surgiu há mais ou menos 100 anos atrás. Antes podia até ter outras manifestações de entidades que se manifestam na Umbanda hoje, mas não com o termo Umbanda como a religião Umbanda em si. Então a gente considera oficialmente que a Umbanda nasceu com Zébio de Moraes há 100 anos. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou no Zébio de Moraes, não existiam livros sobre Umbanda, existia menos ainda o Google para se pesquisar sobre a Umbanda. Então, como é que a Umbanda nasceu? Como é que os fundamentos da Umbanda como uma nova religião nasceu? Nasceu do ensinamento que os caboclos, no caso seus sete encruzilhadas e o preto velho, que trabalhava com o Zébio de Moraes, começaram a ensinar o que eles ensinavam. Então a Umbanda começou com uma série de fundamentos prévios ali, que vieram dessas entidades, dos guias do Zélio, que auxiliava e ensinava como deveriam ser os comportamentos, os fundamentos, o que aquela religião tinha como função espiritual, como função astral. O kardecismo também nasceu assim. O Kardec, né, que esse é um pseudônimo, né, mas o Kardec recebeu a manifestação do Espírito Verdade e o Espírito Verdade começou a dizer sobre o mundo espiritual, contar sobre o mundo espiritual, dizer os fundamentos e os dogmas do kardecismo para Kardec. Então ele escreveu aquilo que ele recebeu desse Espírito e ele passou para os demais, fundando a religião kardecista, o Espiritismo. E com a Umbanda não é diferente. Então, os pais de santo e as mães de santo, quando estão sendo recolhidos em seu cruzamento, eles vão receber os fundamentos das entidades guias chefes do Congá, que vão dizer o que deve e não deve ser feito dentro do terreiro. Tá, ok. Diferente do Zélio, que não tinha um pai de santo para cruzar ele, para dar fundamentos prévios a ele, os pais e mães de santo de hoje em dia, eles têm um fundamento prévio que vem do pai e da mãe de santo do terreiro que cruzou eles, né? Então, eu tive um pai de santo, então o meu pai de santo me deu ensinamentos e esses ensinamentos vão ser continuados na minha linha, que é a linha que eu recebi dele. Porém, cada pai e cada mãe de santo, além de receber os ensinamentos do seu pai, mãe de santo, ele vai receber uma série de ensinamentos vindo das entidades deles, que vai dizer o que ele deve e o que ele não deve fazer. Fundamentos de assentamento, de firmeza, de guia, de que tipo de entidade que vai trabalhar, que tipo de serviço espiritual aquela casa vai prestar, que tipo de cura que ele vai fazer, quais são as linhas que vão trabalhar naquela casa, quais são as ervas que devem ser usadas, se vai ter corte ou não vai ter corte. Porque apesar da Umbanda não trabalhar com o corte, a Umbanda pura não trabalhar com o corte, existem Umbandas que têm uma raiz mais fundamentada no candomblé, que cortam em alguns casos. E isso quem vai definir não é o pai e a mãe de santo, é quem vai dar a continuidade da raiz. E quem dá a continuidade da raiz de fundamento é a entidade chefe do Congá. Existem casos de pais e mães de santo que vieram de terreiros que cortavam, mas aí quando foram recolhidos, a entidade chefe disse que ele, com a mão dele, na continuidade do serviço espiritual que ele ia continuar prestando no fundamento daquela casa, ele não cortaria mais. Então ele obedece o fundamento que o chefe de Congá deu. Por isso que tem muito terreiro que diz, esse terreiro é um terreiro de fundamento de caboclo, esse terreiro é um terreiro de fundamento de preto velho, esse terreiro é um terreiro de fundamento de, sei lá, de linha do Oriente. Por quê? O guia-chefe veio trazer o fundamento e esse guia-chefe era um preto velho, era um caboclo, era uma linha do Oriente, que vai dizer como que a casa vai trabalhar. Vocês precisam lembrar uma outra questão também que é importante nessa construção de fundamento de uma casa.
Os pais e mães de santo, nós, pessoas encarnados, temos uma coisa chamada repertório. O que é repertório? É uma quantidade de conhecimentos que a gente tem, de coisas que a gente experimentou, estudou e viveu, e que vai gerar uma coleção de informações na nossa cabeça, vamos dizer assim. Então, devido à forma como eu vivi, os estudos que eu tive, e qualquer outro pai e mãe de santo, com a vida, a cultura e as experiências dele, vai receber o fundamento da entidade e vai usar aquele fundamento que a entidade trouxe, a entidade-chefe trouxe, aliado com aquela forma de conhecimento que ele tem, e ele vai gerar um fundamento mais próximo daquilo que ele entende. Vamos dizer assim, a entidade manda de uma forma codificada. Claro, não é uma pessoa com uma boca. Ela fala, a gente fala, a entidade fala, mas não é necessariamente que ela fala. Quem escuta, quem é clarividente, clareaudiente, sabe muito bem que 90% das vezes a gente recebe uma intuição do que a entidade está falando. Então, cabe a nós traduzir aquilo que a gente recebeu de informação para conseguir entender o que ela está passando. Isso não é interferir, porque a entidade vai dizer se você está indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado, principalmente quando você é um pai ou uma mãe de santo que está sendo recolhido. Porém, você vai conseguir entender a simbologia daquilo tudo baseado no seu repertório cultural, o seu repertório de experiências de vida. Para você, médium, numa gira, não cabe se preocupar com isso, porque se você não tem que usar o seu repertório daquilo que você recebeu de informação da entidade, você não é um iniciado, você não está pronto para ler aquilo que está vindo do astral, você tem que levar o seu pai e sua mãe de santo, que tem a iniciação necessária para conseguir ler a informação que veio. Mas para nós, pais e mães de santo, recolhidos na casinha, na camarinha, no recolhimento no roncó e diversos outros rituais diferentes que nós temos, recebemos esse ensinamento e conseguimos, com o nosso amadurecimento espiritual, interpretar da forma correta, usando o nosso repertório para poder traduzir o que a entidade está falando e está pedindo. Então, assim, por exemplo, eu tenho um conhecimento de magia telúrica sobre os 4 elementos e eu tenho um conhecimento de magia hermética dos 4 elementos. Veio do meu conhecimento prévio, do meu repertório, dos meus anos de estudo. Quando o Beramar veio conversar comigo e ele me explicou os fundamentos dos 4 elementos dos orixás e que eu precisava assentar e plantar os 4 elementos no meu terreiro, eu usei o meu repertório com o auxílio deles, dizendo se aquilo que eu estava raciocinando estava certo ou errado, para poder fundamentar aquilo que eu conhecia e o que eu conhecia que traduzia o que ele estava me passando. É assim que nasce um terreiro. Por que isso acontece? Por que tem essas diferenças? Todos os terreiros têm seu fundamento próprio e todos eles têm as suas diferenças de forma de trabalhar específicas. Primeiro porque a Umbanda é muito nova. Tem muito conhecimento que o astral tem que passar para nós, que é impossível uma pessoa conceber sozinha, na sua magnitude completa da espiritualidade, tudo que a Umbanda tem que passar. Nós, como povo, não temos o amadurecimento necessário para receber tudo aquilo que o plano espiritual tem para nos ensinar. Então, como a Umbanda é uma banda só, cada terreiro recebe uma fatia do bolo do conhecimento da espiritualidade que o mundo astral tem, do que é a Umbanda no mundo astral, e vai praticando pedacinhos da Umbanda. Todos os terreiros juntos trabalham numa grande Umbanda, que é a Umbanda astral. Então, o meu trabalho e o trabalho do Pai Adérito, por exemplo, os dois são Umbanda, os dois estão corretos e os dois estão fazendo parte de uma Umbanda maior, que é a Umbanda astral. Porém, a fatia de bolo que ele trabalha e a fatia de bolo que eu trabalho tem as suas diferenças. Mas as duas estão certas. As duas fazem parte do bolo total, que é a Umbanda na espiritualidade. A gente não pode querer que todos os terreiros num país continental como é o Brasil sejam exatamente iguais, porque nós temos a carga cultural e o repertório específico e individual de cada pessoa em todo o território brasileiro. Você não pode querer que eu, aqui no Sul, aqui no Paraná, tenha a mesma interpretação da música que um baiano lá na Bahia.
Poxa, o baiano, 90% de possibilidade dele ser negro, ele tem toda uma carga histórica, cultural, de vivência, muito diferente da minha aqui no sul. Então, o repertório dele, a interpretação dele do que é um canto para um orixá, vai ser diferente da minha interpretação do que é um canto para o orixá. Então, se ele vai cantar em Yorubá, porque ele é negro, filho de negros, e que tem essa cultura muito forte nele, não tá errado que aqui eu canto em português. Eu não tenho a carga cultural do povo negro no meu sangue, na minha vida, no meu repertório. Então eu não posso querer forçar a cantar em Yorubá. E nem por isso eu tô certa ou eu tô errada. E isso vai variar diferentes partes do Brasil, vai ter um repertório diferente. Então você vai ter o tambor de mina, que também pode ser considerado um tipo de umbanda, e ele vai ter um repertório próprio daquele povo, daqueles pais de santo, daquelas entidades que mandaram os conhecimentos de fundamento. A gente vai ter um bandomblé, o homolocô, o esotérico, a sagrada, e todas elas são umbanda. As únicas 3 regras fundamentais que não muda em qualquer terreiro de umbanda para ser considerada umbanda é o amor incondicional, o respeito ao livre-arbítrio e a caridade. Se não obedece esses 3, aí você começa a questionar se é um terreiro de umbanda mesmo. Porque se cobra, se faz mal para os outros e se julga, não segue o fundamento básico que é a umbanda. Porque todos os terreiros, todas as entidades de luz, chefes de congá, ensinam isso. O resto são formas diferentes de fazer o mesmo serviço. Cada terreiro tem a sua obrigação e o seu funcionamento e a sua forma de trabalhar e de curar o espiritual, os espíritos encarnados e desencarnados. Então, cada região vai ter um tipo de trabalho, cada terreiro tem uma função de trabalho específica para aqueles trabalhadores e para aqueles espíritos que estão sendo resgatados e tratados naquela região. Acontece mais ou menos como aqui em Curitiba a gente vê muito isso em questão dos postinhos. Aqui no meu bairro é um bairro de velhos, então quase não tem pediatra no postinho de saúde daqui. Se eu tiver que ter um tratamento de um pediatra, eu vou ter que ser mandado para um bairro vizinho. Por quê? Não tem por que ter um pediatra aqui, ele vai ficar ocioso. É mais ou menos a mesma coisa. Então, cada terreiro vai ter o fundamento e a adaptação espiritual que aquele território, aqueles espíritos, aquele grupos que vão ser resgatados precisam de tratamento. Vai demorar um tempo, e eu digo um bom tempo, para a gente conseguir ter uma padronização da Umbanda para saber. A gente tem muito o que aprender. 100 anos, gente, é o quê? 2 gerações. É quase nada. Então é muito difícil a gente conseguir conceber tudo que a Umbanda tem que ensinar em 100 anos. Vai chão ainda pra gente aprender. O que não pode, o que não é legal, o que na minha opinião é errado. Terreiros de Umbanda que não obedecem essas 3 regras e terreiros de Umbanda que pregam o discurso que inferioriza a nossa própria religião. Como assim? Homem não pode incorporar pombagira porque vai virar gay. Pombagira é prostituta, esquerda não tem doutrina e acaba com a vida das pessoas. Poxa, e isso vai contra uma série de coisas, principalmente contra o amor incondicional. Porque se você está julgando um homem que incorpora pombagira, dizendo que ele vai virar gay, você já está colocando o gay como uma coisa inferior. Então você já não está tendo um amor incondicional, porque você já está colocando um juízo de valor, você já está julgando. Se você está colocando que a pombagira é prostituta e que a esquerda não tem doutrina, você também já não está respeitando a questão do livre-arbítrio. Poxa, uma entidade jamais vai atravessar o livre-arbítrio de um encarnado. Então a gente não pode reproduzir esse tipo de discurso. Daí tá errado. Na minha opinião, isso que não pode, porque enquanto isso continuar, não vamos conseguir pregar a Umbanda e que a Umbanda tenha o respeito que ela merece ter como uma religião de luz que ajuda as pessoas, seja na direita ou seja na esquerda. Agora o resto, se usa contregum, se não usa contregum, se faz preceito na quaresma, se não faz preceito na quaresma, se usa turbante, se não usa turbante, se tem atabaque, se não tem atabaque, se é santo no congá ou se é orixá. Tudo isso é questão de fundamento de repertório do pai de santo. Não tá certo nem errado. Tá certo. Tá completamente certo na realidade. É só uma fatia de bolo diferente da fatia de bolo da Umbanda que eu tenho.
Então, respeitem seus pais de santo, respeitem suas mães de santo, obedeçam o fundamento da casa que vocês estão trabalhando. Se na casa que vocês estão trabalhando não pode cortar o cabelo, porque tem toda uma série de respeito a Kizila, de Oxum, de Iemanjá, porque o fundamento da casa traz essa carga cultural do candomblé, respeite. Se na sua casa não pode usar não pode usar símbolos nem elementos, como por exemplo velas pretas, porque tem a raiz ali da Umbanda esotérica, que não usa essa cor por causa da vibração, respeite. E se não tá bom, gente, porta da rua é serventinha da casa. Bata a cabeça e procura um terreiro que esteja de acordo com aquilo que você acredite. Agora, quando você tá num lugar, obedeça, siga, porque aquele fundamento tem um porquê, e tem um porquê muito importante, que vocês ainda não estão prontos para entender. Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o joinha. Na descrição do vídeo tem o endereço do Facebook e do site. Axé!